Boa noite. É um privilégio estarmos na casa dele, estarmos nesse momento maravilhoso de louvor, onde o Senhor tem manifestado a presença dele no meio de nós. Como é bom nós estarmos aqui juntos com os irmãos. E agora nós vamos passar para o momento da palavra. Eu peço que você feche seus olhos, curva sua mão em direção à minha vida. Peça para que o Senhor venha falar ao seu coração através da minha vida. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui, Pai, na Tua casa. Senhor Deus, primeiramente para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor Deus. Mesmo nós sendo imerecedores da Tua graça, mesmo sendo imerecedores da Tua presença no meio de nós, meu Pai. Nós reconhecemos o nosso lugar de total dependência do Senhor. Que nessa noite, meu Pai, eu estou me colocando diante das Tuas mãos. Me usa como um vaso nas mãos do olheiro que é o Senhor, meu Pai. Que em nome de Jesus, que essa pregação seja para a Tua honra e para a Tua glória. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Senhor Deus, que o Senhor possa glorificar, Senhor Deus, cada um aqui que receber essa palavra. Que essa palavra venha cair em solo fértil. Em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. O Senhor trouxe cada um de nós aqui nessa noite. Hoje nós estamos em menor número, nós estamos num número reduzido de irmãos aqui, mas eu creio que se daqui, hoje, o Senhor falar ao coração de cada um aqui, e cada um aqui receber uma palavra, a palavra do Senhor, vão sair daqui líderes que vão ir às nações, que vão ir nos bairros pregar o Evangelho. Hoje o tema da nossa mensagem de hoje é honre ao seu Deus com a sua vida. E para falarmos mais sobre esse tema, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 14, versículo 1, vamos ler até o versículo 9, amém? Amém? Estão comigo aí? Aleluia. Então vamos ler. Marcos capítulo 14, versículo 1 diz assim: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume, esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz. Por que vocês estão incomodando-a? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém. Só até aí. Então aqui nós acabamos de ler a palavra do Senhor em Marcos capítulo 14. O contexto histórico aqui desse livro, dessa passagem bíblica, é que faltava 2 dias para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa e dos pães sem fermento para o povo de Jerusalém era o evento mais aguardado. Era quando o povo todo se reunia e ia cultuar ao Senhor e iria celebrar nessa festa. Então, Roma ali, que era o império que estava no governo na época, tudo era direcionado a Jerusalém.
O governador e os seus governantes, junto com ele, os seus funcionários, iam para Jerusalém. Toda Roma, todo o exército ia para Jerusalém com medo de que houvesse uma multidão, um tumulto muito forte entre o povo de Israel e que pudesse até ser feita uma revolta contra o império. Diante disso, nós temos os religiosos daquela época, os grandes sacerdotes, os líderes religiosos do povo, aqueles que estavam tramando um plano de morte para Jesus, que planejaram que a prisão dele iria ser após a festa, para que o povo já tivesse ido embora, para que o povo não se revoltasse. Em outro contexto, nós estamos em um jantar, uma família está preparando um jantar para o mestre, de honra a ele, e ele está ali naquela casa, e perceba que diante desse contexto histórico, nós temos que Jesus ele desperta reações opostas em diferentes pessoas. Uns amam Jesus e o querem em sua casa, querem honrar a ele, e outros estão planejando matá-lo, o que não se difere dos dias de hoje. Nós temos hoje no mundo pessoas que amam o Senhor, que devotam sua vida a ele, que querem honrar o Senhor, mas nós temos pessoas que odeiam Jesus e que queriam que as igrejas fossem fechadas e que não querem mais ver cristãos. Então nós temos essa dualidade de situações aqui, situações opostas. Mas o que chamou a atenção dessa passagem foi a atitude de Maria ao ungir Jesus. Ela nos ensina como honrar a Deus com as nossas vidas. No texto que nós lemos não vai estar retratando o nome dela, mas esse texto dos 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, eles relatam basicamente as mesmas coisas, parecido, mas com pontos de vista diferentes. E em João 12, versículo 13, diz assim: então Maria, João 12, versículo 3, então Maria, então é a mesma passagem. Essa Maria é Maria, irmã de Marta e Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado. Então, feito essa breve introdução do contexto, nós temos que entender pontos chaves dessa história. Nós temos 3 pontos muito importantes. O primeiro é o plano que os líderes eles estavam fazendo contra Jesus. A palavra vai relatar que faltava 2 dias ainda para a Páscoa. Só que em Mateus, antes desse fato acontecer, Jesus está à mesa com os discípulos. E ele já havia alertado sobre a morte que ele iria passar, sobre a grande tribulação que ele iria enfrentar em favor de nós. Então perceba que, enquanto os líderes planejavam o mal contra Jesus, eles estavam apenas cumprindo aquilo que Jesus já havia escrito. O plano de Deus para a salvação da humanidade já estava sendo feito. Então nada sai do controle do Senhor. Os homens acharam que estavam tramando um grande plano, queria ser uma grande surpresa de pegar Jesus, mas não. Jesus, há momentos atrás, ele já havia falado aos seus discípulos que iria acontecer. Então, irmãos, por mais que as situações pareçam caóticas, por mais que pareça que os nossos inimigos estão ganhando, Deus ele continua no controle. Perceba que o plano que os fariseus, os religiosos da época estavam fazendo, eles acharam o quê? Queriam pegar Jesus desprevenido, de surpresa, que ia esperar o povo ir embora, o povo que adorava Jesus, que reconhecia ele como profeta naquela época, para o quê? Para não causar tumulto, revolta. Só que aquele plano muito bem pensado já estava nos planos de Deus. Então, irmão, se está acontecendo algo na sua vida, que você está achando que o inferno se levantou contra a sua vida, que o inimigo ele está andando ao redor da sua casa, não tema, porque nada foge do controle do Senhor. Amém? O nosso segundo ponto que nós precisamos tirar como lição aqui é que nós não devemos rotular as pessoas. Por que nós não devemos rotular as pessoas? O jantar aconteceu na casa de Simão, vai relatar a palavra chamado o leproso.
Aqui, irmãos, ele já havia sido curado, mas ainda ele carregava um rótulo. Porque se ele continuasse na situação de lepra, não poderia ter esse jantar na casa dele. Ele seria separado do povo e viver sozinho, até que a lepra fosse sarada. Então nós vemos o que aqui? Nós temos um homem que já havia sido curado da lepra, mas que continua com o rótulo de leproso. E por que isso é tão importante para nós entendermos? Para nós tomarmos cuidado com as pessoas que estão chegando agora na igreja. Nós temos que tomar um certo cuidado em rotular as pessoas. Porque muitas das vezes as pessoas vão ser curadas daquela situação que ela se encontrava, mas por muitas das vezes o rótulo vai continuar. Então, vou dar um exemplo aqui, não vou usar o nome de ninguém, mas vamos supor que tem a irmã Marta aqui. A irmã Marta acabou de chegar do mundo e ela tinha uma vida promíscua lá fora. O que nós, como seres humanos, na nossa natureza caída, faz? Em vez de nós acolhermos ela, ensinar o caminho que ela deve andar, nós queremos o quê? Rotulá-la. Agora está na igreja, mas é uma piranha. Desculpa o termo, mas é assim que se fala. Ah, está na igreja, mas é uma piricrente. Crente do rabo quente. Quantos nunca ouviram isso? E ela vai ser conhecida entre a congregação como? Marta, a piricrente. Marta, a crente do rabo quente. Então, olha o risco que é nós rotularmos alguém. É engraçado a gente ver esses termos, mas é como as pessoas nos chamam. É como as pessoas nos rotulam, elas são cruéis. Às vezes nós estamos passando por um processo de mudança, de libertação, mas as pessoas estão nos rotulando. Ah, não, o adúltero, o assassino, o ladrão. Então toma muito cuidado, igreja. Quando nós formos acolher uma pessoa, para não colocarmos um rótulo nela. Porque mesmo ele sendo curado, a palavra relatou ele chamado leproso. Então ele já havia sido curado, mas o rótulo que as pessoas colocaram nele ficou. Então nós não devemos rotular as pessoas, pois Deus ele é especialista em transformação. Ele transforma o leproso em um homem saudável. Ele transforma um ladrão em um servo dele. Ele transforma um assassino em um pai de família, em um pastor. Ele transforma o traficante perigoso em um servo bom e fiel da casa do Senhor. Então, por isso que nós temos que ter cuidado em rotular as pessoas. E o terceiro ponto dessa passagem, de modo geral, é a atitude de Maria. Maria, ela aparece 3 vezes nos evangelhos. E perceba que ela sempre está aos pés de Jesus. Sempre ela está aos pés de Jesus. Na primeira situação, ela apareceu em Lucas capítulo 10. Ela estava aos pés do mestre. É aquela situação em que Marta estava ajeitando a casa, dando a manutenção para receber as pessoas que haviam chegado com Jesus. E Marta estava onde? À mesa, aos pés de Jesus, aprendendo. Então nós vemos o que? Marta, ela carrega um princípio dentro de si, que nós precisamos. Independente das situações, nós temos que nos achegar aos pés do Senhor. Nós temos que estar aos pés dele querendo o quê? Aprender a sua palavra. Quantos de nós estamos tão preocupados em deixar tudo perfeito, em fazer tudo da forma certinha, que nós deixamos Jesus sentado esperando? Nós queremos chegar na igreja e arrumar cada detalhe, isso e aquilo, mas às vezes Jesus ele está esperando só você para dar atenção a ele. Então aqui, irmãos, nós aprendemos o princípio que ela sentou para aprender aos pés de Jesus. Segundo momento, João 11. Aqui ela vai para chorar aos pés de Jesus, onde nós encontramos o consolo nas horas difíceis. É aqui aquele momento em que Lázaro ele havia morrido, Lázaro, o irmão dela. E eles mandaram uma mensagem a Jesus, e ela simplesmente aguardou aquele tempo. Era 1 dia de viagem da onde Marta e Lázaro estavam até onde Jesus estava. Ou seja, 1 dia de viagem. Jesus ele demorou 4 dias para chegar à casa deles. E quando ela se encontra com Jesus, ela se debruça aos pés dele e começa a chorar com a situação que havia acontecido com seu irmão.
Então, irmãos, ela foi procurar consolo na pessoa certa. Quantos de nós temos procurado consolo em quem não tem remédio para sarar as nossas feridas? Quantos de nós temos depositado as nossas vidas, nossas aflições, nos ombros de quem não vai nos acolher? Com quem não tem poder para mudar a situação da nossa vida? E a terceira situação que Maria ela se encontra é essa, que ela vai expressar a sua gratidão. Depois de o seu irmão já ter sido ressuscitado, momentos antes de Jesus ele ser entregue para ser morto. Então Maria ela vai expressar sua gratidão com um ato de sacrifício. E agora nós vamos entender esse ato de Maria. Então nós temos lições para tirar desse ato de ungir Jesus. Versículo 8 vai dizer o quê? Que ela fez o que pôde. Ela usou tudo o que tinha, sem reservas. A palavra do Senhor ela vai relatar que, juntando todos os evangelhos, um perfume de nardo puro, armazenado num vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra brilhante, meio com um tom de rosa. E aquele nardo puro era um perfume caríssimo. Era algo muito raro. Não existia na região ali de Betânia, onde eles moravam. Então, para se ter esse nardo puro, tinha que se encomendar. Então, aqui na palavra do Senhor vai dizer que o equivalente ele é a 300 denários. Para nós, para a nossa cultura hoje, seria equivalente a um dia de serviço. Então, dentro daquele vaso ali de alabastro, tinha 1 ano de serviço de Maria. Então, uma mulher que faz faxina em casas de família, vamos supor que ela tenha trabalhado o ano inteiro, sem final de semana, para comprar um jarro daquele perfume, um vaso daquele perfume. Então, irmãos, era algo sacrificial. Era um sacrifício que ela fez o que ela pôde. E nós? O que nós estamos fazendo para o Senhor? O que nós temos feito? Nós temos feito o que nós podemos para o Senhor? Ou o Senhor ele tem sido alimentado, ele tem sido dado a ele as sobras que caem da nossa mesa? Da mesa da nossa vida, aquilo que nós jogamos, assim é o que tem ido para o Senhor? Ou não, nós temos dado o nosso melhor, o nosso sacrifício ao Senhor? Maria aqui, ela deu o seu melhor, nardo puro, caríssimo, que representa 1 ano de trabalho. Deus, ele merece o nosso melhor. Mas nós temos feito para o Senhor o que dá. Se sobrar tempo, se eu não estiver muito cansado, se tudo estiver cooperando para eu ir, eu vou. Quantos de nós, irmãos, que deixamos de vir à igreja porque estava chovendo, senão nós iríamos derreter. No meio da rua a gente ia começar a derreter por causa da chuva. Se está muito frio, não, eu vou ficar em casa. Então, irmãos, perceba que aqui ela deu o seu melhor, sem esforço. Ela deu todos os seus esforços. Nós temos servido ao Senhor de maneira relaxada. Quantos de nós não temos feito um sacrifício para o Senhor? Dado a Ele 1 ano do nosso trabalho? Foi um sacrifício, irmãos, porque aquele perfume ele era reservado para ocasiões especiais, como casamento. Então a mulher, naquela época, naquela região, ela ia juntando as gotas, porque era vendido em gotas, as gotas daquele perfume, para chegar no dia do seu casamento, ela usar aquilo. Quantos não gostam de um bom perfume? Quando nós compramos um perfume caro, o que nós fazemos? O que nós falamos? Esse perfume vai ter que durar 1 ano. E é uma borrifada aqui, a gente passa o braço e vai espalhando o resto do corpo para não gastar o perfume. Aquele perfume caro que a gente gosta. Mas perceba aqui, irmãos, que foi um sacrifício tão grande para ela, que a palavra vai falar que ela quebrou o vaso e derramou tudo em Jesus. Ela ungiu Jesus dos pés à cabeça. Foi um sacrifício que ela fez. Uma oferta que realmente custou algo para ela. Ela não deu o que sobrou do perfume. Ela não usou o perfume, deu a Jesus, ungiu ele 2 gotinhas que havia sobrado depois dela usar.
Ela deu tudo que ela havia guardado por anos. E aqui, irmãos, ela enfrentou as críticas. Os discípulos, que eram liderados por Judas, criticaram Maria, chamando o seu ato de um desperdício. Esse perfume foi um desperdício. Podia ter sido vendido por 300. Ele, Judas, era entendido do dinheiro que ele era tesoureiro. Isso podia ter sido vendido por 300 denários. Podíamos dar aos pobres. Mas, irmãos, aqui Jesus a defendeu, mostrando que o ato que ela fez foi significativo. Só que depois, lendo a palavra do Senhor, nós vamos ver que a máscara de Judas caiu, porque aquele discurso de ajudar os pobres era um discurso populista. Ele estava roubando do ministério. Ele queria aquele perfume para vender e ficar com o dinheiro. Momentos depois dessa cena aqui, irmãos, Judas ele vai até os fariseus para vender Jesus. Com aquele discurso populista de que queria ajudar os pobres, não queria nada. Queria pegar o dinheiro para ele. Então nós temos uma lição importante. Quem serve a Deus enfrenta oposição. Quem serve o Senhor vai encontrar obstáculos, críticas, zombaria, falta de educação. Mas nós não devemos parar por causa das críticas. Independente do que estavam falando, independente do que os discípulos que estavam com Jesus estavam falando, ela se ajoelhou, porque diz que o perfume escorreu, ungiu os pés, o perfume chegou no pé de Jesus que estava sentado. E ela se ajoelhou, se debruçou, tirou os seus cabelos, porque na cultura que a mulher não podia andar com os cabelos à mostra. Então ela tirou o seu cabelo à mostra e começou a secar os pés de Jesus. Hoje, na nossa cultura do Brasil, onde nós vivemos, para nós isso é um ato de humildade, isso é um ato, talvez, de humilhação. Mas para a cultura daquela época, ele estava colocando toda a sua reputação em jogo. Porque as mulheres não mostravam os seus cabelos abertamente, elas andavam com o cabelo coberto. Então aqui, irmãos, além do sacrifício que ela fez de pegar todo o perfume e derramar e ungir o corpo de Jesus, ela ainda colocou em risco a sua situação, a sua reputação. Mas isso não impediu ela de fazer o que fez. Outra coisa que nós podemos aprender com Maria é que ela ungiu Jesus no tempo certo. Às vezes nós temos boas intenções, irmãos, mas nós não fazemos as coisas que nós devemos. Às vezes no seu coração está um projeto que o Senhor colocou e que você não tem realizado. E deixa eu te falar, meu irmão, um dia esse projeto vai morrer com você. E já vai ser tarde demais. Aqui, por que nós devemos entender que ela fez no tempo certo? Maria ungiu Jesus antes da sua morte, enquanto havia oportunidade. Não deixe para depois o que você deve fazer hoje. As oportunidades passam. Irmão, nós percebemos que no mundo, no geral, todos nós seres humanos, nós temos um certo tipo de culpa quando a morte chega até nós. Quando um familiar nosso morre, e nós chegamos à beira do leito dele de morte, nós começamos a tecer elogios. Ah, mas ele era muito bom. Ah, mas como eu amava ele. E muitas das vezes o defunto não ouviu nem metade do que as pessoas vão falar lá. Vai chegar perto do caixão e vai falar: nossa, mas esse era um homem bom. Esse era um homem decente. Esse era um servo do Senhor. Muitas vezes essa pessoa não recebeu esse elogio. Às vezes o marido nunca deu uma rosa de rua assim, uma flor de rua para a esposa. Mas se o Senhor levar ela primeiro, vai o quê? Vai pôr uma coroa de flor para ela. Já não adianta, irmão. Defunto não sente cheiro. Defunto não ouve elogio. Então por que ela fez no tempo certo? Porque Jesus estava vivo. Jesus viu a devoção dela. Jesus viu o sacrifício dela.
Então perceba que para nós hoje é o quê? Se você tem um projeto, apresenta ele aos pés do Senhor e faça, antes que seja tarde demais, irmãos. Nós não sabemos o amanhã. Então aqui, irmãos, nós vemos o quê? Depois desse fato aqui, Jesus, ele se entrega, morre e ressuscita. Nós temos que as mulheres que acompanharam a crucificação de Jesus, todo aquele processo de onde ele tinha sido sepultado, aquele José de Arimateia que foi reivindicar o corpo de Cristo. Então as mulheres, elas foram comprar os preparativos para o corpo de Jesus. Os perfumes, as essências, os aromas para colocar no corpo de Cristo. Só que quando elas chegam no sepulcro, onde o corpo de Jesus ele deveria estar, o que elas avistam? O que elas se deparam? Com um túmulo vazio, com a sepultura vazia. E elas, imagino eu que elas estavam lá com os perfumes para colocar no corpo de Jesus, mas já não precisava mais. Já não era necessário mais. Quem fez no tempo certo conseguiu perfumar o corpo de Jesus, que foi Maria. Agora essas mulheres que foram até o sepulcro foram em vão, foram à toa. Quando elas saem para fora, elas vão se deparar com um anjo. E ele fala: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Então, irmãos, aqui já não era necessário colocar perfume no corpo de Jesus para o sepultamento, porque ele já havia ressuscitado. Então perceba que essas mulheres, por mais que elas tinham boa intenção, elas perderam o prazo, perderam a oportunidade. Irmãos, e esse ato de Maria foi tão simbólico para Jesus, foi tão precioso para Jesus, que ele afirma o quê? Que esse ato será lembrado em todo mundo, onde for pregado o Evangelho. Então hoje aqui está se cumprindo o quê? O que Jesus prometeu. Nós estamos relembrando a memória de Maria, que fez esse ato de sacrifício no Senhor. O Senhor não esquece aqueles que se sacrificam por Ele. Para nós termos o reconhecimento de servos do Senhor, nós primeiro precisamos nos sacrificar. Se alguém pegar a sua vida hoje, irmãos, as nossas vidas, será que nós conseguiremos dar testemunho com as nossas vidas? Depois da nossa morte, o que vai ficar? Qual é o legado que nós estamos deixando? O que nós temos feito para a obra? Irmãos, eu quero deixar 2 exemplos de uma entrega sacrificial. A primeira história que eu quero contar para vocês é de um casal em Itaporanga, lá na Paraíba. Era uma igreja batista que ela tinha um programa de rádio naquela região que atendia os cristãos ali. Só que a igreja estava passando por dificuldades, teve um período de seca ali, nós sabemos que é uma região que a agricultura ela não ajuda, então ficou tudo difícil. Os dízimos caíram, as ofertas caíram, a igreja não conseguiu o valor para continuar com aquele canal de rádio. E o pastor chegou até a igreja e fez o apelo para que quem pudesse ajudar para manter o canal de rádio funcionando. E um casal, chamada Lourdes, o nome da irmã, e o nome do marido dela eu acabei esquecendo, mas ela voltando da igreja naquele dia, ela falava com o marido dela, vou chamar de meu bem, tá? Fala assim: meu bem, nós temos que ofertar na obra do Senhor. Nós não podemos deixar o canal do pastor que leva a palavra acabar, não. Nós temos que nos juntar e nós temos que dar uma oferta. Mas ele falou: mas Lourdes, nós não temos nada dentro de casa. Nós não temos 1 centavo. Eles eram meieiros. Quem não sabe o que é meieiro, é quando tem-se uma propriedade e pessoas vão cultivar a terra desse dono e elas ficam com metade da produção. Então tudo que a pessoa colhe, ela planta e colhe, 50% vai para o dono e 50% fica com ela. Só que ela chegou para o marido e falou: não, mas lá em casa tem um galo.
que não é muito, mas é o que nós temos de melhor. Então ela chegou, pegou, pôs o galo embaixo do braço e foi até a casa do pastor, para entregar aquela oferta, que era um sacrifício para eles, que era tudo que eles tinham. O pastor, né, deu aquele sorriso amarelo, agradeceu e falou: o que eu vou fazer com esse galo? Nem uma sopa dá para fazer. Mas aí ele foi e colocou na internet essa história. E um dos pastores que viu isso pediu à igreja, com a oferta que esse pastor de outro estado, com a oferta que ele arrecadou, aquele programa de rádio pôde continuar por mais 2 anos. Então eles ganharam 2 anos de rádio pago. Então, comovidos com a história dessa mulher, esse pastor viajou para o Canadá, viajou para outros lugares e foi contando a história da mulher do galo, que fez que deu o seu tudo. Irmãos, e Deus levantou empresários para investir na obra do Senhor. Deus, ele levantou agricultores. Deus, ele levantou pessoas que tinham dinheiro, compraram um terreno para ela, jogaram a casa que tinha no chão, construíram um casão para ela. Ela não tinha geladeira, ela não tinha eletricidade, ela morava a 6 quilômetros da igreja, da cidade, então tudo era muito difícil para ela. Irmãos, o Senhor foi levantando em diversos lugares, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, levantando pessoas para ajudar a vida dessa irmã, que foi fiel ao Senhor. Hoje, ela tem a própria propriedade. Hoje, ela tem uma casa enorme, tem geladeira, tem eletricidade. E o que eu quero que você entenda com esse testemunho dessa irmã? Irmãos, o Senhor, ele não nos abandona. Ele não olha para o lado quando nós estamos nos sacrificando. O Senhor olha o seu sacrifício. Às vezes nós trabalhamos 8 horas por dia, às vezes a gente trabalha no final de semana, mas quando você sai da sua casa para fazer um evangelismo debaixo de sol, o Senhor está reconhecendo isso. E Ele está vendo. Se você dá uma oferta para quem está precisando, o Senhor não deixa a fome chegar na sua casa. Se você está vendo que a igreja está passando por necessidade e você dá uma oferta de sacrifício, o Senhor não mede consequências para abrir as portas do céu e derramar bênçãos nas nossas vidas. Irmãos, e o último exemplo que eu queria deixar para vocês é o do missionário David Livingstone, que foi um missionário inglês, que ele viajou para a África, que ele ficou lá, viveu a sua vida lá, ele fez diversos trabalhos na África, ele foi atacado por um leão, ele pegou uma doença, tudo em favor da obra e do ministério. Quando chegou perto do tempo dele morrer, né, que ele acabou falecendo, quando os ingleses foram buscar o corpo dele lá na África, onde eles estavam, aquele povo daquela região disse: vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele vai ser enterrado aqui, porque ele amou a África. Então, irmãos, eles tiraram o coração de dentro do corpo dele e enterraram na África. E se nós formos lá na cidade onde ele foi enterrado, vai estar lá na lápide dele: para a honra do Senhor e em memória de David Livingstone. Trazendo essa história, irmãos, o que eu quero trazer para nós hoje? Se nós morrêssemos hoje, o que ia estar na nossa lápide? O que seria deixado do nosso legado? O que nós teríamos feito para o Senhor? Será que as pessoas iriam se comover com a nossa história? Para a honra e glória do Senhor, em memória de Gustavo. Para a honra e glória do Senhor, em memória de Fabíola. Será que a nossa vida tem sido esse verdadeiro testemunho? Tem sido uma vida de sacrifício ao Senhor? Não tem, irmão. Nós temos deixado a obra do Senhor de lado, em busca do nosso bem. As nossas vidas, mais importantes do que a obra do Senhor. Então, irmãos, hoje o Senhor está nos trazendo a uma realidade para que nós possamos fazer como Maria fez. Pega o que você tem de melhor. Não é aquilo que está sobrando. É o seu trabalho de anos, aquilo que você tem armazenado. E lança aos pés do Senhor. E unge Jesus com o perfume precioso que você tem.
enxuga os pés dele com os seus cabelos, se humilha diante do Senhor, e você vai ser lembrado pelos séculos dos séculos, pelo ato que você fez, em favor da obra do Senhor, para a honra e glória dele, através das nossas vidas. Que nós possamos ser esses, que nas nossas lápides venham estar escrito, para a honra e glória do Senhor, em memória e o seu nome. Que nós possamos ser esses, que mesmo depois de mortos, continuem motivando as pessoas a trabalhar na obra do Senhor. Que mesmo a nossa vida já deixou de existir, o nosso testemunho continua alimentando a fé dos irmãos. Amém? Se coloque de pé. Vamos estar fazendo uma oração ao nosso Deus. Então, irmãos, honre a Deus com a sua vida. Hoje, não perca a oportunidade, não perca o tempo, que a nossa história possa inspirar outras pessoas para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém? Aleluia. Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua casa. Senhor Deus, nós ouvimos, Pai, a Tua santa palavra. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações, Senhor Deus, um coração voltado para a Tua obra. Um coração de sacrifício. Um coração que não mede esforços para levar o Teu Evangelho. Um coração que ama as almas. Um coração, Senhor Deus, que está disposto a se sacrificar pelo Teu nome. Um coração, Senhor Deus, de pessoas que não mais preocupam com suas próprias vidas, mas que preocupam com o Teu Evangelho, meu Pai. Que nós possamos ser pessoas fiéis, que nós possamos honrar o Senhor com as nossas vidas, meu Pai. Eu peço que o Senhor nos ensine a ser como Maria, Senhor Deus, que derramou aquele perfume de nardo puro no Teu corpo, Jesus. Que nós possamos dar o nosso tudo, que não seja somente as sobras, que não seja o resto, mas que seja o que nós temos de mais precioso, Jesus. Que nós possamos ser lembrados por sermos servos fiéis ao Senhor. Que não seja glorificado o nosso nome, mas que o nome do Senhor possa ser exaltado através das nossas vidas. Que o nome do Senhor possa ser um espelho, uma marca, um carimbo nas nossas vidas. Que se alguém for pesquisar alguma coisa sobre a nossa vida quando nós deixarmos esse mundo, que a primeira coisa que essa pessoa encontre seja a Tua obra, seja o Teu nome. Fique sabendo que nós somos servos do Senhor, que nós somos fiéis ao Senhor, que nós vivemos uma vida devotada ao Senhor, que nós fizemos sacrifícios ao Senhor, que nós amamos o Senhor. Pai, que nós não venhamos a ser reconhecidos pelas nossas obras, meu Pai, pela nossa vida de sucesso, pela nossa prosperidade, mas que nós venhamos a ser conhecidos pelo Senhor, ser conhecidos como pessoas que se debruçaram na Tua obra, meu Pai. Que nós possamos ser reconhecidos como filhos que honraram o Pai, que honraram o Teu sacrifício naquela cruz, Jesus. Que nós possamos, Senhor Deus, ser visitados pela Tua presença. Oh, Pai, que nós possamos, Senhor, ter a experiência de nos debruçarmos aos Teus pés, Jesus, e nos entregarmos verdadeiramente, meu Pai. Que nós possamos derramar o bom perfume no Seu corpo, Jesus. E que nós possamos nos humilhar, colocando o nosso rosto no chão e secando os Teus pés com os nossos cabelos, meu Pai. Nos dê esse nível de entrega, Senhor. Nos dê esse nível de um coração quebrantado, meu Pai. Que nós não venhamos a ser mesquinhos, avarentos, egoístas. Mas que nós possamos, Senhor Deus, ter um coração aberto para a Tua obra. Que as paixões desse mundo não venham roubar o nosso coração. Que nós possamos ter, Senhor Deus, amor ao próximo. Amor às almas. O mundo tem sofrido, tem clamado por um avivamento. E nós temos dormido. E nós temos ficado inertes. Então hoje, Senhor Deus, a partir de hoje, que o Senhor possa nos dar um coração fervoroso diante da Tua obra. Diante do Teu altar. Que nós possamos nos santificar, nos consagrarmos a Ti, meu Pai, para a Tua honra e para a Tua glória.
Que assim seja até o dia da nossa morte ou o dia da sua volta, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Santo, santo é o teu nome, Jesus. Os diáconos vão estar entregando